Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Alerta Final. É um canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus. Aqui nós nos aprofundamos nos mais diversos assuntos. E hoje eu quero convidar você a estudar comigo o assunto da sacudidura. Tá bom? Nós vamos estudar aqui esse assunto. Como você pode ver aí na sua tela, profecias para os nossos dias, sacudidura. No livro Eventos Finais, na página 173, a serva do Senhor ela diz o seguinte: no devido tempo a palha precisa ser separada do trigo. Então esse assunto nós vamos aqui ver as lições que Deus tem a nos ensinar através do assunto da sacudidura. E eu quero com vocês cobrir uma linha do tempo, porque vários assuntos, vários eventos, eles precedem a volta de Jesus, e eu quero com vocês aqui estudar cada um deles de forma fundamentada, tanto na Palavra de Deus, como também no espírito de profecia. Mas antes eu quero convidar você se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Aqui você pode, quando você entrar no canal, você vai ver essa imagem no canal. Tem também o globo aqui com os 3 anjos, o nome Alerta Final. O endereço do canal no YouTube é esse aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui um marcador. Verdade, o laser. Então aqui é o Alerta Final _7, tá bom? Alerta Final _7 é o endereço do canal no YouTube. Se você quiser acompanhar também a nossa página no Facebook, é @alertafinal com 2 L's no final. Tá bom? Não esqueça desse detalhe, @alertafinal com 2 L's no final. E a gente tem também o Instagram, Alerta Final 1844. Então, a maior parte dos conteúdos você vai encontrar aqui no YouTube e na página, tá bom? Então, vai lá no nosso canal, dá o seu joinha, claro, se você gostou do vídeo, e se inscreva no canal, tá bom? Assim você ajuda o canal a crescer. Eu quero com vocês, então, cobrir essa linha do tempo aqui, ó. Cronologias dos últimos eventos. Então, o tempo da graça, a intercessão. Depois eu vou gravar um outro vídeo menor, explicando só esse gráfico aqui para vocês. Mas todos os temas que a gente vai abordar aqui, eu pretendo passar por todos esses assuntos aqui. Tá ok? Esses assuntos aqui, olha. Nós não vamos falar nessa série do juiz investigativo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que já explica essa questão do juiz investigativo. Mas nós vamos falar hoje da sacudidura, depois vamos estudar arrevamento e reforma, chuva seroide, alto clamor, decreto dominical, selamento, fechamento da porta da graça. Aí segue esses outros eventos aqui. Pós-fechamento da porta da graça, que é o momento em que os anjos soltam os 4 ventos, e aqui são algumas coisas que ocorrerão no momento em que os anjos soltam os 4 ventos. O decreto de morte, alguns eventos também que estão relacionados a esse momento do decreto de morte, e aí a volta de Jesus, com também alguns eventos relacionados ao momento da volta de Jesus, seguido aqui pelo milênio, que é um outro assunto que a gente vai estudar. Então o assunto de hoje é a sacudidura. E eu quero convidar você então a acompanhar comigo esse assunto. Então olha o que diz aqui essa citação. Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja pura e santa. Não podemos ler o coração do homem, mas o Senhor providenciou meios para manter sua igreja pura. Quanto mais próximo do juízo, todos manifestarão seu verdadeiro caráter e se tornarão claro a que partido pertencem. O peneiramento de Deus está em curso, né? Isso está escrito nos Testemunhos, na página 99 e 100, volume 1. Então observe, queridos, o texto. Deus está peneirando o seu povo e o propósito disso é para que ele tenha então uma igreja pura. Agora, entenda o seguinte, quando ela fala que Deus está peneirando o seu povo, você vai entender de forma mais detalhada essa questão da sacudidura e você vai perceber que dentro desse processo, Deus permite que muitas coisas aconteçam no meio do seu povo.
É possível que algumas provas venham de forma direta de Deus. Deus também ele prova os seus filhos. A gente tem um exemplo disso na vida de Abraão. Deus o provou. Mas Deus também permite que venham situações que são para nós como provas, como testes. E elas vão demonstrando que tipo de caráter nós temos. Tá ok? E o texto ele continua: quanto mais próximos do juízo, todos vão manifestar o seu verdadeiro caráter e se tornarão claro a que partido pertencem. Então é possível que em um dado momento todo mundo pareça, de certa forma, ser igual. Eu tenho dito o seguinte: você olha assim para uma igreja cristã e você percebe ali, aparentemente, né, todos têm Bíblia, todos fazem oração, todos cantam louvores, todos dão estudos bíblicos. Não são todos, mas de uma forma assim considerável. E você olha para várias pessoas e todas elas aparentam ser cristãs. Mas no momento em que as provas chegam, aí cada um vai se posicionando de uma forma diferente um do outro e o caráter de cada um vai sendo então revelado. Esse é um dos objetivos da sacudidura, revelar o caráter da pessoa e, como consequência, promover a purificação ali no meio do povo de Deus. Vamos avançar aqui no nosso estudo. Aqui nós temos essa descrição do que vem a ser a sacudidura e diz o seguinte: vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Satanás está trabalhando com todo o seu poder para arrebatar pessoas da mão de Cristo e fazer com que calquem aos pés o Filho de Deus. O caráter está sendo desenvolvido. Anjos de Deus estão avaliando o valor moral. Deus está testando e provando o seu povo. Em breve ocorrerá a prova final e então receberão o dom da vida eterna. Então, atente para o detalhe. Estamos agora no tempo da sacudidura. Isso ela escreveu lá no Testemunhos para a Igreja na época dela. Então, ela coloca que na época dela já estavam vivenciando o momento da sacudidura. É claro que essa questão de provar, de colocar à prova os seus filhos, é algo que Deus sempre fez ao longo do tempo. E esse processo ele vai se intensificando cada vez mais. Então, à medida que a gente vai chegando no tempo do fim, esse processo da sacudidura ele vai ficando mais encorpado, entendeu? Ele vai chegando no seu ápice, no seu clímax. Por isso que ela fala que no período, na época dela, ela já estava vivendo ali também o tempo da sacudidura. Mas o texto ele nos traz algumas informações interessantes aqui que a gente precisa estar atento. Por exemplo, é dito no texto que Satanás está trabalhando com todo o poder para arrebatar as pessoas das mãos de Cristo. Satanás quer arrancar você dos braços de Jesus. Ele não está feliz em ver você servindo a Deus, louvando a Deus, orando a Deus, tendo comunhão com Deus. Então o inimigo ele quer arrancar a mim e a você dos braços de Jesus. Veja, ele só vai conseguir isso se você permitir e se eu também permitir, ok? Então entenda isso. Uma outra coisa aqui, o caráter está sendo desenvolvido e anjos de Deus estão avaliando o valor moral. Então nesse processo todo, todos os dias, todas as nossas ações, tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer, bem como eu também, é um processo de desenvolvimento do caráter. E o caráter desenvolvido, ele vai determinar o nosso destino, ele vai determinar o nosso futuro. Deus ele está trabalhando para transformar o nosso caráter, a semelhança do caráter de Jesus, para que nós tenhamos condições, pelos méritos de Cristo, claro, de vivermos a eternidade com Ele. E o inimigo está trabalhando para deturpar o nosso caráter. Mas ele só vai conseguir com a nossa permissão. Avançando aqui, você pode ver aqui o título, o que é a sacudidura então? Então veja, a sacudidura é um termo utilizado pela inspiração para designar um terrível tempo de provas que sobrevirá à igreja, ou seja, ao povo de Deus. Avançando um pouquinho mais, por que então a sacudidura é necessária? Então é interessante que você entenda isso. Olha o que diz aqui, propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo, no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.
Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Isso está escrito em Mateus 13, 24 a 27. É a parábola do trigo e do joio. Então, veja que o texto é dito que houve duas semeaduras. Houve a semeadura da boa semente, né? O homem foi lá e semeou a boa semente, mas surgiu um inimigo, e esse inimigo foi lá e semeou a semente ruim, a má semente. Então precisa ocorrer a separação da semente boa da semente má, do trigo e do joio. Precisa ocorrer essa separação. E a ferramenta, podemos dizer assim, usada para que ocorra essa separação é o que nós chamamos de sacudidura, no seu mais diversos aspectos. Vocês vão, se não estiver entendendo muito até aqui, fica tranquilo, você vai entender perfeitamente esse assunto. A gente avança um pouquinho mais aqui, e nos testemunhos para ministros, na página 44, é dito o seguinte: ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiros convertidos, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência atua a favor da purificação da igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Você percebe, amigo, que coisa séria? E outra, veja, aqui ela está falando da igreja do Senhor, da igreja de Deus. Então olha como é complicada essa situação. Perceba o contraste aqui no texto. A parte em vermelho, o Senhor traz para a igreja os verdadeiros convertidos. Satanás traz para a igreja pessoas não convertidas. Então percebe, enquanto Deus traz os convertidos, o inimigo trabalha para trazer pessoas não convertidas de verdade. Aí a outra parte, Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio, que é a má semente. Então são duas influências que se opõem uma à outra, né? E essas duas influências, elas exercem de forma contínua, influências contínuas sobre os membros da igreja. Uma a favor da purificação e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. E aí eu preciso pensar, de qual lado eu estou? Qual é o tipo de influência que eu tenho exercido sobre o povo de Deus? Se eu for uma boa semente, a influência é boa, ela é positiva. Se eu for a má semente, a influência é má. Então olha como é complicado aqui. Então Deus está trabalhando constantemente para que eu e você sejamos boas sementes, enquanto o inimigo trabalha para que nós sejamos uma má semente no meio do povo de Deus. E nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Olha o que diz aqui, O que fará então a sacudidura? Qual será o resultado da sacudidura? Apocalipse 2, versículo 2 diz o seguinte: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então a sacudidura, ela coloca à prova o caráter das pessoas. Porque eu posso dizer aqui para você que eu sou um cristão. Você vai dizer para mim que você é um cristão. Ninguém quer ser um anticristão, ninguém quer ser um joio, ninguém quer ser uma má semente. Todos nós queremos ser boa semente, todos nós queremos ser cristãos e professamos ser cristãos. Apesar das nossas fraquezas, das nossas debilidades, claro. Mas quando vem a prova, quando nós somos submetidos aos testes, às provas, aí não tem para onde correr. Aquilo que realmente nós somos vai transparecer. E aí vai ficar claro o que realmente nós somos. Mas olhe para a tela aqui, veja mais essa informação. Na ausência da perseguição, tem entrado para nossas fileiras homens que parecem sãos, de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam de nós. Então, você percebe aqui? Na ausência da perseguição, todo mundo parece ser a mesma coisa, né? Todo mundo professa um cristianismo inquestionável. Mas quando surge a perseguição,
Aí cada um mostra o que realmente é, e aqueles que não são sinceros, aqueles que não estão firmados na rocha, eles acabam abandonando aqui a caminhada. Isso que eu li primeiro está em Eventos Finais, página 174. Agora vamos ver aqui essa outra citação. Levante-se a oposição, de novo, exerçam o domínio, o fanatismo e a intolerância, acenda-se a perseguição, e acontecerá o quê? E os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. É assim, queridos. Então, você lembra lá na época da Idade Média, quando os cristãos foram perseguidos terrivelmente? Os que eram cristãos sinceros, eles eram capazes mesmo de dar a própria vida na fogueira, ter sua cabeça decepada, mas não negavam a Cristo. Eles eram a boa semente. Mas aqueles que não eram a boa semente, aqueles que não tinham se entregado a Cristo verdadeiramente, o que é que eles faziam? Eles abandonavam a Cristo pelo medo de morrer. Então tem pessoas que abandonam os princípios de Cristo porque não quer perder o emprego, porque não quer perder o relacionamento. Então sempre que as pessoas são colocadas sobre algum tipo de teste, sobre algum tipo de prova, aqueles que são cristãos genuínos, eles permanecem firmes e se tornam ainda mais cristãos genuínos, se tornam muito mais fortes, mais firmes com Deus. Mas aqueles que são superficiais, aqueles que apenas estão na superfície, que não têm profundidade, não têm um cristianismo com profundidade, quando são testados, quando são provados, eles negam a Cristo. Você tem negado a Cristo ou você tem se firmado com Cristo? Pare um pouquinho e pense nas últimas provas que você enfrentou, que você passou. Como foi que você se portou? Que resposta você deu? Você ficou firme ou você negou Jesus? Ou você quebrou o princípio? Ou você desobedeceu a algo que você sabia qual era a vontade de Deus, mas quando veio a prova, quando veio o teste, quando veio a tentação, você negou a Jesus? Se foi isso que aconteceu com você, você pode pedir perdão, você pode se arrepender verdadeiramente, Cristo vai perdoar você, e clame a Ele por força, para que da próxima vez você consiga suportar e permanecer firme. Mas vamos continuar o nosso estudo aqui. Os efeitos da sacudidura nos justos. Então, olha, qual é o resultado desses testes e dessas provas na vida do justo? Aqui está a citação e o texto diz assim: numa crise aqui o caráter é revelado. Então, eu já venho frisando isso, né? O caráter se revela. Outra coisa, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Então, quando nós somos provados, submetidos à prova, nós vamos aprender aqui a sermos pacientes, ao desenvolvimento, né, desse dom tão precioso, desse fruto tão precioso que é a paciência. E aqui diz o seguinte também, é tentação, pobreza, adversidade e justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da pureza e firmeza. Então esse é o efeito da sacudidura na vida do cristão, na vida do justo. Ele é provado, ele é submetido a testes e ao ser submetido a essa situação, o resultado é o quê? Um caráter revelado, e você vai perceber que o caráter dele é um caráter puro, é um caráter firme, é produzido fruto da paciência, né? E o desenvolvimento da pureza e firmeza do caráter. Se você analisar na Bíblia os homens de Deus que venceram as provas que eles enfrentaram, você vai perceber que eles saíram da prova muito mais fortes do que quando lá entraram, uma vez que eles tenham permanecido firmes, fiéis ao Senhor Jesus. Mas vamos aqui avançar um pouco mais. Porém, olha essa outra citação, é uma citação de Jó, capítulo 23, verso 10. Porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Você deve conhecer um texto que diz que ninguém entrará no céu sem ser provado. Ninguém entrará no céu sem ser provado. Agora, olha essa citação. Ser membro de igreja não garante salvação. Então, isso é importante, queridos. Não adianta acharmos que só pelo fato de nós termos o nosso nome no registro da igreja, isso vai garantir a nossa salvação. Isso não é verdade. Olha o que diz o texto. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre.
e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Então olha como é grave isso aqui. Talvez ela esteja usando aqui apenas uma hipérbole, né? Uma hipérbole. Um exagero, mas é algo que a gente deve considerar. Se você for perceber, fazer um cálculo, um percentual, isso dá menos de 5%. Então, menos de 5%, segundo o texto inspirado aí, menos de 5% das pessoas que estão na igreja estão de fato preparadas para finalizar a sua história terrestre aqui firme com Deus. Mais de 95% delas, infelizmente, negarão a Jesus, negarão a Cristo. Então isso é triste. E olha o que diz aqui essa outra citação: nomes são registrados nos livros da igreja, mas não no livro da vida. Vi que não existe um entre 20 jovens que saiba o que deseja, Vi que não existe um entre 20 jovens que saiba o que seja a religião experimental. E aqui ela repete, né, a quantidade aqui, nenhum entre 20. Então você pode ter o seu nome registrado na igreja, mas não no livro da vida. E aqui ela diz ainda: unir-se à igreja é uma coisa, estar ligado a Cristo é outra coisa bem diversa. Nem todos os nomes registrados nos livros da igreja são registrados no livro da vida do Cordeiro. Muitos, embora aparentemente sejam crentes sinceros, não mantêm viva a ligação com Cristo. Então nós não podemos nos enganar, queridos, em relação a isso. Uma coisa é ter o nome no livro da igreja, outra coisa é ter o nome no livro da vida do Cordeiro. E a gente precisa se atentar para esse detalhe. Em Amós, no capítulo 9, no versículo 9, a gente lê o seguinte: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, ou seja, na peneira, sem que caia na terra um só grão. O povo de Israel, eles tinham o hábito da sacudidura, né, que era para separar o grão da palha. Era a colheita deles, né, eles colhiam ali tudo e agora eles tinham que separar o grão daquela palha. Então esse processo era chamado de sacudidura. E é daí que é tirada a lição espiritual para o assunto que nós estamos estudando aqui nesse momento. Eu vou parar o vídeo agora. Essa é a primeira parte do nosso estudo. Depois eu vou gravar um outro vídeo, né, dando seguimento. Vai ser a nossa segunda parte. E na segunda parte a gente vai continuar a partir desse ponto aqui, ó, colheita, peneiramento e armazenamento do trigo nos tempos bíblicos. A gente vai entender como era que eles faziam esse processo aqui, para que a gente então extraia as lições espirituais para a nossa vida. Beleza? Então a gente fica por aqui nesse vídeo, assista o vídeo, se não entendeu alguma parte, volte, e pode perguntar também no comentário aqui embaixo do vídeo. Você pode fazer seus comentários, fazer sua pergunta. Aqui também no grupo do WhatsApp, no Facebook, você pode também fazer sua pergunta, fazer seu comentário. Fique à vontade. Não fique em dúvida. Teve dúvida? Pergunte. E a gente vai tentar esclarecer para você na medida do possível. Então, um bom estudo para você. Possa ser que tenha passado por alto alguns detalhes que eu pretenderia falar para você, mas eu acredito que o que foi dito até aqui é suficiente para que você tenha uma ideia concreta da importância da questão da sacudidura, como nós precisamos entender esse assunto. E daqui para frente vocês vão entender como que a gente se relaciona de forma direta ou indireta com essa questão da sacudidura. Assista os outros vídeos, não fique só nesse. Nós vamos nos aprofundando cada vez mais e assim cobrir aquela linha do tempo que eu mostrei para vocês no começo do nosso vídeo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.